Vamos falar um pouquinho de São Sebastião e vamos falar da catástrofe que está rolando por lá. Eu tenho alguns textos para ler com vocês, primeiro do Estadão. E antes lembrar, gente, toda essa cobertura que a gente faz aqui na Folha Democrata, ela tem um custo. E não é um custo muito alto, gente. Fala Sara Jaden, fala todo mundo que está nos acompanhando aqui, que é muito importante. Não esqueçam, gente, de mandar os superchats e dar o like, que é de graça. O like é importantíssimo para a gente manter a nossa existência, gente, o que é muito necessário aqui para a gente ficar vivo. Isso é muito importante. Estamos com 115 likes e faltam R$35 de superchats. Quem puder mandar uma contribuiçãozinha, a gente agradece muito aqui para a gente manter o nosso trabalho aqui de uma maneira mais satisfatória para vocês. São Sebastião acumula condenações na justiça por demora em reduzir as áreas de risco por chuva. Eu quero prestar também solidariedade ao Tiago. Deixa eu ver aqui só os nomes corretos, antes da gente ler essa notícia. Porque acho que isso aconteceu ontem, eu não sei se eu falei na live, mas ao fotógrafo Tiago Queiroz e a repórter Renata Cafardo, que foram acusados de serem comunistas por moradores de um condomínio de alto padrão em São Sebastião, na área onde estão acontecendo as chuvas no litoral norte. O Estadão é um veículo no qual eu discordo 90% do editorial, mas tem repórteres competentíssimos, é um órgão centenário, merece o respeito, e um ataque aos repórteres não é um ataque necessariamente ao jornal Estado de São Paulo, é um ataque, na verdade, contra qualquer jornalismo de qualquer vertente ideológica. O direito à informação é um direito sagrado em democracias. A gente pune veículos que cometem crimes, por exemplo, propagar negacionismo científico. Isso não é liberdade de informação. Agora, repórteres que foram lá conversar com as vítimas dessa tragédia estavam no seu pleno exercício de democracia. Então, nós aqui da Folha Democrata somos solidários aos jornalistas do Estado de São Paulo. Eu sei que muitos jornalistas do Estado de São Paulo não podem conversar tanto comigo porque eles têm aí a sua fidelidade aos patrões, mas eu sei que eles concordam com o que eu estou falando aqui. Então é muito importante a gente manter essa defesa. São Sebastião acumula condenações na justiça por demora em reduzir áreas de risco por chuva. Reportagem aqui do Luiz Vassalo, da Fabiana Cabricoli e da Priscila Meng. Em 37 justiças nos últimos 3 anos, a justiça já mandava a prefeitura regularizar e levar serviços básicos a locais da encosta, como a Vila Sarri. Município diz ter programa nas regiões. A prefeitura de São Sebastião acumula, ao longo dos últimos 3 anos, 37 condenações judiciais para que regularize e leve serviços básicos e assim reduza riscos de áreas ocupadas nas proximidades das encostas da Serra do Mar. Grande parte dessas moradias está em regiões de risco, como a Vila Sarri, local com maior número de vítimas nos deslizamentos provocados pelas fortes chuvas do fim de semana no litoral norte paulista. O temporal deixou pelo menos 48 mortos e centenas de desalojados. Segundo a gestão municipal, pelo menos 7,1 mil famílias vivem em imóveis que precisam de regularização. Isso representa 25% dos 31,1 mil domicílios da cidade, conforme dados de 2020 da Fundação SEAD. Nas sentenças obtidas pelo Estadão, juízes concluem que houve omissão histórica das gestões municipais nas últimas décadas. Decisões apontam descaso governamental com direitos básicos e põem em dúvida as queixas de São Sebastião sobre a falta de recursos para atender a população em áreas de risco. Moradores transitam em rua, aí é uma foto que eu suprimi aqui. Os magistrados cobram urgência da administração para regularizar essas áreas. Boa parte das decisões teve trânsito em julgado e está em fase de cumprimento imposto pela Justiça à Prefeitura. Está claro que os moradores dos assentamentos irregulares não vivem em boas condições, habitam locais inadequados, sem a mínima estrutura, não são beneficiados com serviços públicos indispensáveis, submetem-se ao risco de enchentes e deslizamentos, aponta uma das decisões. As condenações atendem a pedidos do Grupo de Atuação em Defesa do Meio Ambiente no Litoral Norte e do Ministério Público de São Paulo em 42 ações movidas contra o município para regularizar 52 áreas com deficiências de infraestrutura e riscos à população. Das ações, só uma foi extinta sem julgamento de mérito e outras 5 ainda não foram julgadas. Nas ações,
O MP sustenta que a Prefeitura não tem qualquer política efetiva, séria e comprometida com a regularização fundiária das áreas ocupadas irregularmente, seja da população de baixa renda ou não, e relata que, após 20 anos do início das investigações, as metas da Prefeitura não encontram lastro na razoabilidade ou na realidade fática de São Sebastião. As investigações. O MP apura irregularidades decorrentes da ocupação desordenada e questiona a fiscalização da Prefeitura há pelo menos 27 anos, quando os primeiros inquéritos civis foram abertos. Em 2009, firmou termos de ajustamento de condutas, as TACs, preliminares com a Prefeitura, a fim de que se programasse financeiramente e iniciasse a regularização fundiária. Quase 10 anos depois, em 2018, a Prefeitura, já sob a atual gestão de Felipe Augusto, do PSDB, editou o programa da regularização fundiária, do qual dizia que não houve, nos anos anteriores, ações nesse sentido. No documento, o município aponta que as ocupações se proliferaram por falta de fiscalização, avançando sobre áreas públicas, privadas e de preservação, inclusive aquelas suscetíveis a escorregamentos e inundações. Na ocasião, a administração atual apontou falta de ação das gestões anteriores, mas depois pouco avançou na regularização fundiária, levando o MP a ajuizar outras dezenas de ações. Toda a programação orçamentária estava prevista no termo de ajuste preliminar, ao qual o município deveria cumprir e não o fez, diz o MP em petição judicial de 2021. O município não mostrou disposição política para cumprir deveres constitucionais de ordenar corretamente o desenvolvimento territorial urbano e garantir uma vida urbana sustentável aos seus habitantes. Vila Sarri. Nas ações, o MP tem apontado que as áreas reúnem majoritariamente uma população de baixa renda e alta vulnerabilidade social, em parte atraída pela demanda de mão de obra gerada pela exploração do pré-sal e valorização turística da região. A área mais afetada pelos deslizamentos do final de semana, a Vila Sarri começou a desenvolver no final dos anos 1980, ocupada primeiramente por migrantes nordestinos que vieram em busca de emprego. Em petição em 2021, os promotores Alfredo Luiz Portes e Tadeu Salgado Ivarri apontam que a área tem 11 hectares com 648 imóveis e 779 famílias. Eles argumentam que a manutenção do núcleo nessa configuração é uma verdadeira tragédia anunciada. A ausência de ação fiscalizatória do poder público municipal e a total ineficiência de medidas adotadas dentro do seu poder de polícia permitiram a ocupação e a expansão desenfreada, diz o Ministério Público. E aí tem a expansão desenfreada, destaca. Eles também argumentam que a Prefeitura ofereceu apenas o diagnóstico genérico, omitindo-se em esboçar cronograma que dê real expectativa de regularização da ocupação desordenada, apresentando apenas previsões genéricas que se arrastariam a irregularidade ao menos até 2025. A ação do MP referente à Vila Sarri foi uma das que levaram à condenação do município, datada de fevereiro de 2022. A sentença em primeira instância aponta clara omissão do ente público por não agir para evitar o adensamento populacional nem solucionar as desconformidades da área ocupada. Prazos. Questionada pelo Estadão, a Prefeitura de São Sebastião diz que está regularizando 44 das áreas apontadas nas ações judiciais, sem informar o prazo da conclusão do processo. Disse ainda que finalizou no ano passado a regularização de outras 3 áreas. Os 44 núcleos que estão em diferentes etapas do processo de regularização já recebem benfeitorias da administração municipal, disse em nota. A gestão não falou sobre a omissão e a demora na execução das regularizações apontadas pelo MP e pela Justiça. Em uma das respostas dadas ao Judiciário, a Prefeitura argumenta que medidas e prazos pedidos pelo MP são inexequíveis e dificultam os trabalhos no sentido de que todos os núcleos devem ser regularizados simultaneamente nos mesmos prazos. A Prefeitura afirma ainda que os recursos públicos são escassos enquanto as necessidades sociais são ilimitadas, justificando que cabe aos governantes eleger as prioridades e do Estado não se pode exigir tudo. Muito boa a reportagem do Estadão, muito correta e muito em cima dos documentos que a gente acompanha nesses processos.